Fala, rapaziada! Estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje estou com Luiz Viana. Luiz Viana, 58 anos, empresário do futebol, que está no mercado da bola há mais de 30 anos. Muito prazer, Luiz, te receber aqui, muito cara. Muito obrigado pelo convite. De nada, eu que te agradeço. E aí, vamos seguir o papo? Vamos nessa, vamos lá. Vamos nessa. Ver se a gente pode esclarecer aí, bater um papo legal com a galera. Com certeza. E aí, como é que começou a tua história com o futebol, cara? Você tentou ser jogador? Pô, tentei, dizem que eu até jogava bem, né? É. Eu joguei na Portuguesa de Esportes em São Paulo, as categorias de base, joguei em clubes menores também, segunda, terceira divisão em São Paulo. E qual era a tua posição? Eu era volante. Volante? Às vezes jogava zagueiro também, mas era volante. Você era o carregador de piano? Na minha época o volante era diferente, né? A gente tinha Falcão, Cerezo, Andrade. E tu lembrava quem, mais ou menos assim, então, pra dar um... Não, dizem que eu jogava bem. Eu não quer se comparar, não. Não, ele é muita Ou é incomparável. É quase isso, né? Mas é muita petulância, né? Esse negócio de comparação. Mas jogava bem, mas quando eu fui percebendo que eu também não ia chegar onde eu imaginava que podia chegar, falei, pô, melhor ficar fora do campo e ser um bom peladeiro. E seguir a risca isso. E você nasceu em São Paulo, não capital, né? Não, eu nasci no Rio. Nasceu no Rio. Eu sou da Baixada, sou de Caxias. É verdade. Você foi, e aí foi Eu fui para São Paulo com 10 anos. 10 anos. 10 anos de idade e aí eu sofria muito, porque era o único carioca em São Paulo, sofria pra caramba, flamenguista, me sacaneavam pra caramba, então eu nunca consegui nutrir essa rivalidade tão grande dos outros clubes do Rio, com os outros clubes do Rio, porque eu preferia que os clubes do Rio ganhassem dos clubes de São Paulo. Então, nunca eu torcia contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Fluminense, quando jogava contra o Flamengo. Mas contra os outros clubes, eu sempre torcia para os clubes do Rio. Entendi. Então, por isso que essa tua carreira, você foi cedo para São Paulo, por isso que essa tua carreira, né, breve aí, né, nas categorias de base, foi tudo feito em São Paulo. Tudo em São Paulo, tudo em São Paulo. Até no profissional, assim. Mas depois eu voltei a morar no Rio no ano 2000. 2000. Quer dizer, já tem 24 anos. Já tem 24 anos. Mas, antes de você voltar a morar no Rio, você já iniciou a tua vida como empresário de jogador de futebol. Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu fiquei muito amigo do Júnior Baiano, antes dele ir jogar no São Paulo, quando ele estava no Flamengo. E aí o Júnior Baiano foi jogar no São Paulo, a nossa amizade a gente era muito próximo todos os dias, comecei a fazer algumas coisas para ele em particular, até que eu acabei empresariando. Sim, mas esse teu laço de amizade se deu porque eu morava em São Bernardo do Campo. E aquela Taça São Paulo, que o Flamengo foi campeão acho que em 90, uma das chaves era em São Bernardo. Então eu conheci os meninos do Flamengo lá, Júnior, Marcelinho, Marquinhos. Era uma galera sensacional. Era um timaço, né? E gente boa, todo mundo. Eu acabava, eles iam pra minha casa, a gente fazia pizza, a gente fazia alguma coisa e viramos amigos. E por essa amizade eu tinha parado de jogar futebol, tinha empresa, fazia outras coisas, acabei me aproximando do Júnior e comecei a fazer algumas coisas para ele. Mas o primeiro negócio que eu fiz, uma bala aqui, o primeiro negócio que eu fiz, que eu ganhei um dinheiro no futebol foi, eu já estava fazendo algumas coisas para o Júnior, e eu me lembro que eu fui a Mizuno na época, pegar algum material para ele, aí encontrei um garoto que ainda jogava futebol, mas era um garoto muito articulado, que me conhecia, eu acho que da Portuguesa. Ele falou, pô, Luiz, eu sou amigo do... Na época até me chamava de Luizão, né? Porque, pô, Luizão, eu sou amigo do Clóvis. Clóvis era um centroavante que jogou no Vasco, jogou no Guarani e estava no Benfica. Aí ele falou assim, pô, o Clóvis está querendo voltar para o Brasil. Você não é amigo do Candinho, da Portuguesa? Eu falei, pô, sou, tal. O Candinho tinha assumido o Santos. Pô, o Santos está procurando centroavante, vê lá se não dá para pôr o Clóvis e tal. Eu liguei para o Santos, assim, fiz isso muito rapidamente, trouxemos o Clóvis pro Santos, e aí foi o primeiro dinheiro que eu ganhei de futebol, assim, empresariando. Aí, pô, foi legal pra caramba, e isso foi, acho que em 93. Então, de lá pra cá, eu nunca mais parei com futebol. Entendi. Então, essa foi a primeira negociação, por assim dizer, que você fez, e dali começou a tomar conta da carreira do Júnior Baiano. Júnior Baiano, acabei no São Paulo também empresariando durante bastante tempo o Belete, o Bordon e o Denilson. No São Paulo. Depois também ainda peguei o Roger, que era goleiro, que jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo, depois foi pro São Paulo. São Paulo. E
Bom, só os jogadores que tiveram uma boa carreira, né? Bom, depois disso também, Jardel, Edilson, e, poxa, aí, depois que fizemos a amizade com o presidente do Betis em Sevilha, todos os brasileiros que foram jogar no Betis de 97 a 2010, enquanto ele era o dono do clube, o presidente Lopera, que faleceu agora há pouco tempo, todos os brasileiros que jogaram no Betis, a gente teve alguma participação na operação. E não foram poucos, não? Não, eu cheguei a fazer 17 operações com o Betis, entre levar e trazer jogadores, intermediar algumas operações, mas no Betis jogou, além do Denilson, Marcos Assunção, Edu, Rafael Sobres, Ricardo Oliveira, Jorge Wagner, foram bastante jogadores brasileiros lá. Uma galera forte, né? Muito legal, um período muito bom. Nessa época eu até me distanciei um pouco do dia a dia, da relação de cuidar de jogadores, porque eu tinha um canal muito forte que era o comprador. Isso no mercado vale muito, né? Então toda época que chegava as janelas de transferências, eu tinha um pedido do Betis para alguma posição. Então a minha função era ir mostrando para o Betis, durante a temporada, alguns jogadores brasileiros que pudessem cobrir alguma necessidade do clube. Então quando estava chegando no final da temporada, eu já sabia, o Betis precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo, um centroavante, um meia. Então a gente já vinha pautando para o Betis todos os jogadores. Todo um direcionamento ali. Tinha mapeado, e o presidente falava, eu quero esse jogador, posso gastar até tanto. Era muito legal esse trabalho. Como você já tinha uma credibilidade com o presidente na ocasião, então a coisa fluía de uma maneira bem interessante. Exatamente. Né? Era gozado porque, assim, a gente nunca teve um documento claro do que, olha, você é o nosso representante para os jogadores brasileiros. E o presidente do Betis era um presidente muito ativo, muito presente em todas as decisões do clube, todas. Até teve um dia que teve uma situação bastante inusitada, porque um empresário brasileiro ofereceu um jogador que eu já tinha oferecido. Posso até falar, o Cicinho, que acabou indo para o Real Madrid. Aí o presidente me ligou um dia e falou assim, Viana, escuta aqui. Aí começou a ler, na época era fax, uma carta que o empresário mandou para ele, falou assim, pô, tá, o jogador tal. Eu falei, presidente, eu sei, eu conheço. É o Cicinho que te ofereci e tal. Ele, não, eu sei que você conhece, que eu estou te mandando essa carta para te perguntar se o pessoal no Brasil não lê jornal. Eu falei assim, como assim, presidente? Poxa, o pessoal não sabe que para vir para esse clube tem que falar com você no Brasil? Eu falei, presidente, eles não sabem, nem eu. Estou sabendo agora. Não sabia disso. Ele, não, mas já contratei algum brasileiro sem falar com você? Eu falei, não. Ele falou, então, se você já ofereceu aqui e nós não fizemos, não adianta ligar para mim direto. Ele tinha uma confiança muito grande em mim, um negócio bem bacana. Legal, cara. Bem bacana. Legal, porque foi uma coisa que você não pensava inicialmente, né? Você queria se tornar jogador de futebol e acabou que uma coisa foi levando a outra e se tornou empresário. Né? E assim, até reforçando, é o que eu sempre digo hoje para a garotada que quer jogar futebol. Nem todos que querem jogar vão ser jogadores de futebol. Aliás, a minoria acaba chegando. Mas, se o cara quiser mesmo trabalhar com futebol, eu falo para todo mundo, não deixe de estudar. Não deixe de estudar, de se formar dentro do que for possível, seja a especificação que for, a especialidade que for, porque hoje, dentro do campo, não cabem todos, mas fora cabe muita gente. Então, sempre gosto de falar isso, eu aprendi quando era garoto com um treinador que eu tive na base, que era um treinador que via muito mais do que futebol, ele sempre tentava formar o ser humano. É isso que eu ia falar, formar o homem. Então ele falava assim, cara, se você não vai ser jogador de futebol, mas vai ser médico. Então um médico ortopedista, um médico desportivo que jogou futebol para trabalhar no futebol não é melhor do que um que nem sabe o que é futebol. Ou então você vai ser um engenheiro, você vai participar da construção de um estádio. Você jogou, não é melhor? Talvez você não tenha dicas para contribuir com o projeto. Hoje, então assim, hoje o futebol é um grande negócio que agrega muitas funções e muitas profissões no entorno. É o advogado de direito esportivo, é o pessoal de marketing, de publicidade. Muita coisa envolvida. É muita coisa que envolve, é um grandíssimo negócio. Então assim, se todas as pessoas que trabalham no futebol tiverem conhecido um pouco do dia a dia do futebol, jogado um pouco, né? Cara, provavelmente a tendência de acerto é maior.
Não que hoje a gente tem grandes comentaristas que nunca jogaram futebol, a gente tem grandes advogados que nunca jogaram futebol e militam no direito, a gente tem tudo, mas eu sempre acho que quem tem uma experiênciazinha no campo, o cheiro do campo, e se formar corretamente, pode acrescentar muito mais. Entendi. E não deixa de cultivar o sonho de estar no futebol. Sim, vivencia, não está lá dentro das 4 linhas, mas... Sabe, pode cumprir coisas importantes mesmo não estando lá dentro. Tão importante quanto estar lá dentro. Exatamente. Exatamente. Um gestor de um clube. Cara, hoje assim, poxa, tem tanta coisa, um gerente de futebol, um executivo de futebol, tem tanta coisa para trabalhar no futebol, tanta coisa, e eu acho que ainda virão mais coisas. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Porque como o nosso público é bem diversificado, e falar simplesmente que é um empresário do futebol, as pessoas precisam entender, né, para quem não participa muito disso, como a gente tem uma galera do Segue o Papo que não acompanha piamente, né, o futebol, qual é o papel exatamente de um empresário do futebol, empresário de um jogador de futebol, melhor dizendo? Olha, na verdade sim, hoje tem várias funções para o empresário cumprir também dentro do futebol, mas vamos imaginar especificamente isso individualmente de um jogador. Normalmente a gente começa a representar esse jogador muito cedo. A principal função é representá-lo perante o seu empregador, que é o clube, e tentar ir orientando e complementando a educação profissional, se possível, se necessário, até pessoal. Como você está falando, da formação de postura profissional, tudo, porque o clube tem em cada categoria 30, 40, 50 atletas. Isso é até, desculpa te interromper, mas como é que você está falando disso, mas como é que é esse trabalho inicial dessa seleção desse cara, para falar, meu irmão, esse cara aqui é que eu quero? Então, é bem difícil, porque provavelmente que eu quero, um monte de gente quer. É isso que eu ia falar. Então, quer dizer, deve ficar na observação do clube, ou então tem uma equipe. A gente tem gente que nos indica, que observa. Porque tem os olheiros que levam para o clube, mas e os olheiros do empresário? Então, né? a gente tem pessoas que fazem esse mesmo trabalho, a gente tem uma boa relação do dia a dia para nos indicarem, e ainda assim, o que acontece? Na base, tudo é muito rápido, são trocas muito rápidas. Então, às vezes, você vê hoje o jogador que é o melhor do Sub-13, talvez ele não seja o melhor do Sub-15, talvez não esteja nem do Sub-17. O que é comum, inclusive, né? Muito comum. Então, assim, a margem de erro é enorme. Porque eu sempre falo o seguinte, você quer ver... Porque todo mundo acha que, poxa, um jogador foi injustiçado, ele estava no clube tal, mas ele não tinha um bom empresário, foi preterido por isso, por aquilo. Eu falo, gente, a margem de erro é tão grande que é muito difícil, a não ser que seja uma coisa muito clara, você dizer que foi injustiçado. Muito difícil. E se você duvida disso, passa ali no aterro do Flamengo à tarde, você vê quanto bom jogador está ali que nunca jogou em lugar nenhum. É muito difícil. Porque jogar futebol hoje implica um comprometimento tão grande com a vida desportiva, com a vida de atleta, que nem sempre todo bom jogador tem. Então a gente já começa aí com a nossa margem de erro absurda. Então a gente começa a acompanhar o dia a dia desse jogador. Eu faço tudo para não me meter na parte técnica do clube, porque eu sempre digo que não adianta nada o cara me agradar e não agradar ao técnico, não agradar aos outros técnicos do mercado que eu venho. O que eu posso dizer sempre, o meu recado é o mesmo para todos, é de entrega, de dedicação aos treinos, de evitar tudo que, assim, eu não preciso relatar aqui, mas tudo que não se deve fazer. É muito difícil quando você tem um garoto muito jovem que fala que, eu gosto de tomar cervejinha. Hoje é difícil pro cara jogar. Entendi. É assim, um papel de meio que de paizão, né? A vida de atleta é horrível. Quando eu falo isso, tem muita gente que fala, você não quer que o garoto jogue. Não, mas eu tenho que falar o que é ruim. A vida de atleta é uma vida horrível. É uma vida de abstinência, é uma vida de mais não do que sim. É verdade. É uma vida de o cara não come o que quer, não dorme. Não faz o que quer. Não faz o que quer. Tudo em prol de uma possibilidade de uma carreira que nem sempre se concretiza. Mas se você não fizer... A grande maioria não se concretiza, né? A grande maioria não se concretiza. Não, e depois disso, você faz tudo isso e pode ser em vão. Mas se você não fizer... Assim como certeza, você está apostando, o garoto está apostando também, né? Então é uma aposta de todo mundo. É uma vida super difícil das categorias de base,
Porque a família normalmente também faz sacrifícios. A família faz sacrifícios pra caramba. Como é que é a família? Porque você tem que trabalhar a família também. Poxa, né? E a família normalmente muito ávida por ter resultados antes da hora, às vezes. Imediatos, porque a necessidade é premente. E, poxa, uma chuteira custa R$1.800, R$1.600, é muito difícil. Então, assim, elas querem logo ter um empresário porque precisam desse suporte. E se precisa de tomar, sei lá, suplemento vitamínico, se precisa comprar, assim, uma coisa. Os clubes hoje dão muita coisa para os jogadores, mas é pouco para uma família. A categoria de base não é feita para sustentar famílias. E às vezes as famílias precisam de tirar um. Cara, isso é tão difícil. Apostam tanto em um garoto muito jovem, 12, 13, 14, 15 anos. As famílias às vezes mudam de cidade. Uhum. Os pais vêm com outros filhos para uma outra cidade, procuram outros empregos. Isso acaba colocando uma pressão no garoto. Uma pressão absurda que nem todos suportam. Famílias que têm outros filhos mais jovens ou mais velhos que não são atletas ou que não têm essa possibilidade, cara, abrem mão quase da vida, né? Da vida para isso. É muito difícil. Em categoria de base tem jogo de manhã, jogo à tarde, jogo no fim de semana, não sei aonde, e você vai lá, tá cheio de pai, mãe, irmão assistindo. É muito difícil. Muito difícil. A vida de atleta é muito difícil. Entendi. Então, quer dizer, não é só a questão do empresário, né? Você tem meio que um paizão, você toma conta da vida do cara, orienta a família, se a família fica nervosa, não, calma, é assim mesmo, não é da noite pro dia. Você imagina. Porque assim, o processo de formação, nem sempre o garoto muito talentoso, é titular. E aí o cara sai do time, a família, porque o técnico não sei o quê, porque aqui tá ruim, porque não sei. E às vezes faz parte do processo que ele cumpra algum período como na reserva, porque ele tem maturação física, maturação individual, então cada um tem o seu tempo. Então às vezes ele não está maduro como o outro, então ele às vezes está pronto para jogar só 15 minutos. Os pais não entendem disso, às vezes nem a gente entende. Às vezes aí acha que de repente é você que não está agindo da maneira correta. Em última análise, o cara fala, o empresário é fraco, não tem força para colocar o cara como titular. Sem contar em casos extraordinários aí, né? Casos fortuitos de uma contusão. Isso nem fale, porque assim, o jogador, mesmo profissional com 30 anos, fica igual uma criancinha quando está lesionado e não pode fazer o que mais gosta. O cara fica aí, sei lá, um período, 2, 3, 1 ano sem jogar, é uma tortura. Uma tortura. Então o empresário acaba virando um terapeuta. Olha, eu tenho um exemplo, até vou te falar. Eu fui empresário do Júnior Baiano e do irmão dele. Eu queria que você contasse aí, já que você estreou com o grande Júnior Baiano. Baiano é mal, pega um, pega geral. Baita jogador, né? Que depois foi pra seleção, 98, e por acaso não conquistamos aquela Hoje em Copa dia, do Mundo, mas, tivesse jogando aí, tinha estátua. As pessoas não. Bom. Mas o irmão no Palmeiras, dele, no São Paulo, no Vasco. O irmão dele teve uma lesão. O irmão dele era mais velho? Era um pouquinho mais velho, jogava muito. Zagueiro também? Também zagueiro. Aliás, os 2 irmãos do Júnior foram zagueiros. Porra. O mais velho, Roberto, a família de zagueiros. Só o pai que foi goleiro. Não pode entrar nunca, 3 zagueiros e o goleiro. Sistema defensivo. Pode botar todo mundo pra frente agora. E aí, o Jorginho, quando ele estava na melhor fase da carreira dele, assim, cogitado para a seleção também, o técnico era o Zagallo, o Jorginho teve uma ruptura de tendão patelar, igual do Ronaldo. Fenômeno. É uma lesão que não é muito comum, mas hoje em dia a gente já escuta falar mais disso. A medicina também, naquela época, né, quando que aconteceu isso aí? Talvez 96, 97, alguma coisa assim. Era outra época, né? Mas ele teve uma lesão e eu me lembro que assim, o período não tinha muita jeito, não tem muito o que fazer para alguns períodos de cicatrização, de reconstrução, mas eu morava em São Bernardo do Campo e o Jorginho morava em Santana. Para quem conhece São Paulo sabe a distância que é isso. Mas o jogador fica muito depressivo. Então ele tinha que ficar, sei lá, 2 meses imobilizado. Eu consegui um bom fisioterapeuta em São Bernardo, que falou, não, a gente tem aqui uma terapia que pode fazer enquanto ele está imobilizado, para já cicatrizar antes, para a gente tentar acelerar o processo de recuperação. Então, eu saía da minha casa,
Eu saía da minha casa, naquela época não tinha Uber, não tinha, eu saía da minha casa em São Bernardo, ia até Santana, buscava o Jorginho, levava para fisioterapia em São Bernardo, aí deixava ele lá, ia trabalhar, quando era hora do almoço eu pegava, levava ele para minha casa, a gente almoçava juntos, nós almoçávamos juntos, à tarde eu acho que ele voltava às vezes para fisioterapia e de noite eu levava ele para casa. Isso durante o tempo para que ele não ficasse depressivo em casa. A gente tinha a possibilidade de tentar acelerar o processo de recuperação e para que ele não ficasse depressivo. Então, assim, isso tudo é um trabalho que a gente faz para tentar melhorar e acalmar o jogador, diminuir aquela dor que ele está sentindo, e isso tudo é um trabalho que a gente faz gratuitamente. Você não cobra isso. Não sou táxi, não sou Uber. Então, assim, a gente... Porque, via de regra, a gente ganha alguma coisa dos jogadores quando a gente faz um novo contrato. Isso que eu ia te perguntar. Como eu te falei, o papel do empresário. Tem toda essa questão de bastidor que ninguém vê. As pessoas não veem. Né? Porque o empresário muitas vezes é mal visto, né? Que é um cara que explora o jogador e muitos não sabem desse trabalho que é feito aí de bastidor, seja de Uber. Entendeu? Não tem a menor ideia. Exatamente. Mas eu nunca liguei muito para isso, porque assim, qualquer empresário de qualquer ramo no Brasil é mal visto. É verdade. O cara investe numa empresa, compra equipamento, emprega um monte de gente e por qualquer coisa a culpa é do empresário. Isso é verdade. Assim, eu nunca liguei muito para isso, o importante é você fazer o que acha que deve. Então, assim, a gente sempre fez isso, é um investimento de tempo financeiro, não é? O que a gente faz porque você cria uma relação pessoal com o jogador, que às vezes se faz errar, inclusive, porque assim, a relação pessoal acaba às vezes se confundindo. Confunde. Por exemplo, até nesse caso de relação pessoal, a gente vai divagando aqui, né? Então, o Rafael Sobis, o empresário dele chama Jorge Machado, que é um dos grandes empresários do Brasil. O Jorge Machado tinha uma relação tão pessoal com o Rafael Sobis que ele tratava como filho. Quando a gente fez a operação para o Betis, chegou um momento, Rafael, e eles tinham. O Machado é sócio do Bismarck, que foi jogador do Vasco. Que Kashima, né? Que é o irmão, assim, que a gente acabou criando uma amizade muito, muito estreita. Mas chegou um momento no Betis que ele falava assim: pô, Luizão, cuida disso, porque assim, eu tô sentindo como se estivesse negociando meu filho, cara. Tô nervoso pra caramba. Machado com uma larga experiência. Machado foi empresário do Rivaldo, por exemplo, vendeu o Rivaldo do Barcelona, e tantas outras coisas, que assim, ele falou, pô, não tô me aguentando, cuida disso pra gente... Então, assim, é muito difícil. A família às vezes está envolvida e tem tanta coisa, cara, tanta coisa. A relação pessoal ajuda e atrapalha. É um negócio muito difícil. Então é muito mais do que se vê, né, na muito mídia. Mas basicamente hoje, né, desde sempre o empresário, né, negocia o jogador e ele tem um percentual em cima da venda, do contrato que é firmado, ou depende de negociação para negociação? Então, negociação para negociação, porque, por exemplo, da venda depende se eu sou intermediário da venda. Eu sou intermediário da venda e sou agente do jogador, é uma coisa. Às vezes, o intermediário da venda não tem nada a ver com o jogador. Por exemplo, no meu caso, eu representava o Betis. O Betis me pagava uma comissão sobre Então você era o intermediário nesse caso. Eu era o intermediário. O jogador tem o seu empresário, que cobra, ele faz um contrato para o cara o melhor possível, 5 milhões por 5 anos. Okay. Mas aí você participava de algum tipo de negociação ou não? Simplesmente falava assim, o Betis tem interesse no Sobis, toma aqui os dois para conversar e eu não... Não, eu já não falava de cifras. Não, eu trazia tudo que... Olha só, antes de levar para o Betis, eu falava, presidente, o cara custa tanto, ele quer ganhar tanto... Qual é a margem para cá, qual é a margem para lá? Aí voltar e falar assim, o Betis paga tanto para o seu clube, pela compra, tipo, tem uma oferta de X de salário por tanto período, não sei o quê. Então, assim, a gente aproximava... mas como se diz, né? Você intermediava mesmo, o que o presidente te apresentava e o que o jogador pedia. Exatamente. Aí você pegava e sentava e falava, isso aqui. E... obviamente que você tinha uma carta na mão, uma negociação de cá, mas o valor era o presidente que apresentava e o jogador que pedia. O jogador que pedia. Então, a gente tentava aproximar o que um oferecia do que o outro pedia e fazia essa operação. Então, assim...
Mas o empresário que representa o jogador está preocupado com quanto o jogador vai ganhar, quanto cabe a ele, quais são as condições de trabalho, porque é isso que a gente tem que ver. Porque, por exemplo, você tem uma oferta, eu sempre brinco que Sevilha, brinco não, se eu falo de verdade, para mim Sevilha é a melhor cidade do mundo para brasileiro viver fora do Brasil. Cidade que as pessoas são simpáticas, uma cidade que a temperatura média é ótima, você consegue, chove pouco, a torcida, tanto do Betis, a do Betis é melhor, mas a do Sevilha também, são torcidas boas, calorosas, tal. Mas aí eu falo assim, você tem uma proposta da Ucrânia, isso não estou falando pela guerra, mas a Ucrânia do Betis. O empresário vai chegar, pô, tem uma proposta maravilhosa agora. Vamos ali. Então, assim, eu sempre falo, pô, viver em Sevilha é muito melhor que viver na Ucrânia. Então, você analisa tudo isso. Pô, o Betis disputa o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, Belisca é uma Europa League, eventualmente uma Champions. Então, assim, é uma vitrine melhor. Então, assim, a gente vai analisando todos os aspectos junto com o jogador, porque no final quem decide é ele. Já vão pro mundo árabe, beleza, pô, aqui é isso, aqui é ali. Fala assim, no final, irmão, é contigo, porque assim, você vai viver lá, eu vou lá só te visitar. Então, assim, eu sou um cara que coloco todas as condições, tudo que está sendo envolvido na operação pro jogador. Então, esse é um trabalho também difícil, porque... E esse comentário que muitas vezes fazem sem ter conhecimento, né, da causa, de falar que o empresário é um vilão e tal, é importante que se diga que o empresário, ele pensa sim no jogador, ele não pensa só no próprio bolso, até porque se ele faz um negócio bacana que vinga, né, e que é interessante para o jogador, pô, os jogadores todos se conhecem, né, cara? Exatamente. Porra. Então, quer dizer, eu vou ali só visar cifras, então eu vou negociando meus jogadores para tudo que é canto aí, pô, nem quero saber se o cara tá bem, se não tá, se é bom negócio, se não é, pô, mas aí eu acabo, né, imagino me queimando no mercado e falar assim, pô, cara, o Luiz, não. E depois você não faz mais. Ele não vai fazer mais. Então, ao contrário de, porra, você faz uma negociação bacana pro Júnior Baiano, você vai até fala já que foi a tua primeira negociação, né, pô, como é que isso de repente não pode ter reverberado para outros profissionais que contaram com o teu trabalho? O Júnior Baiano, ele veio ele começou no Flamengo, né, para quem ser, mas ele vem lá de Feira de Santana. Mas ele veio, quando conheci, já estava no Flamengo. Mas o Júnior tem uma negociação que é bem engraçada, porque assim, o Júnior Baiano, acho que 2001 ou 2002, Júnior Baiano, a gente tinha um amigo, eu tenho um amigo que virou um grande empresário do mundo chinês. O mundo chinês na época não era tão bom, mas era o cara chinês, eu estava começando nesse negócio da China, e ele me ligava todo dia. Júnior Baiano, China, não sei o que. Eu falo, cara, o Júnior não quer, pô. O Júnior não quer. Eu falava pro Júnior, não. Eu falei, Júnior, vamos fazer uma coisa? Vamos dar um número absurdo pro cara parar de insistir. Mas se o cara pagar, a gente tem que ir. Tá bom. Aí um dia o cara me ligou e falou, X. Era assim, 3 meses e meio de contrato. Falei, X. E tanto na mão, tanto na... Aí o cara, ok, amanhã eu te ligo. Falei, pô, não liga mais. Acabamos com o estresse. Tá? No outro dia o cara me ligou. Falei assim, Luiz, onde você tá aí? Tem um fax? Na época era fax. Falei, tem. Tá bom. Cara, tudo que a gente pediu. Rapaz. Ainda falou, pô, a gente precisa levar o Jorginho, que era o irmão dele, precisamos levar um fisioterapeuta, precisamos... O cara pagou tudo. O cara aceitou todas as condições. Eu falei, Júnior, mala pra China. Bora pra China. Vamos embora. Então, assim, isso foi uma coisa legal, mas, assim, tem coisas que você imagina, eu sempre falo para todo mundo, você imagina se todo funcionário tivesse alguém para negociar seu aumento, as condições de trabalho com o seu chefe, com o seu empregador. Porque a gente evita o desgaste direto do jogador. Exatamente. Então, tem muita gente que vai falar, não, eu nunca tive empresário, foi bom, eu não quero ter empresário. Então, cada um segue o modelo que achar melhor. Mas é muito difícil você se valorizar. E de antemão, hoje, o que a gente faz? A gente não cobra mais do jogador. A gente faz o contrato, ok, pô, e agora 10% sobre esse valor de contrato. Percentual em cima de um contrato. Então, o contrato tem que ser necessariamente interessante, porque senão o teu percentual... Entendeu? E o jogador quer o melhor. Então, assim, a gente senta com o clube, pede tudo que o cara... Porque não adianta eu pedir o meu antes de acertar o do jogador. Agora, o que a gente ouve aí, Luiz, cara, a respeito de
cara, a vontade que tem que prevalecer é do jogador. Sempre. Mas tem casos aí que a gente ouve, não sei, que não, o empresário é que bateu o pé e falou que o cara vai pra lá. Isso acontece? Acho muito difícil. Acho que isso é muito mais opinião do que fato. É. Porque o que acontece às vezes, que a empresa bateu o pé. Porque o clube... Ele pode até convencer o cara, né? Mas ele não vai fazer jamais contra a vontade do jogador. Não né? pode. E tem outra. O que é, quando acontece isso, às vezes é porque o clube não confirma, como eu diria, fugiu a palavra. O clube não cumpriu, às vezes, o que está apalavrado. Uhum. Não cumpriu, porque assim, tem muito empresário que hoje tem o percentual do jogador, ou que tem, porque é dono, tem um acerto com o clube anterior, que ele tem... Bom, e se o clube não pagar o que foi combinado, porque o que acontece? Só quem pode ter direito sobre os jogadores são clubes. E o próprio jogador. Uhum. Se essas partes não estiverem todas satisfeitas, alinhadas, né? Não tem negócio. Então, assim, não adianta eu falar assim, poxa, mas eu quero uma comissão de 5 milhões, e o clube fala, não, o valor aqui sobre o montante da operação é 1. Entendi. Inevitável que eu te pergunte, um caso recente aí, né, que aconteceu com o Dudu, né, do Palmeiras e tal. Então, quer dizer, você vê lá que o Palmeiras negociou com o Cruzeiro e agora o Dudu não vai e tal, e o papel do empresário nesse bololô? Então, eu imagino que tenha sido um desgaste absurdo. Eu não sei o que levou o Dudu a voltar atrás, porque... Será que não foi a mídia, rede social, a torcida? Eu acho que foi uma pressão da torcida, mas profissionalmente o que eu ouvi dizer é que o contrato e as condições eram muito boas para o Dudu, que tem 32 anos, voltando de uma lesão, de um período afastado. Parece que o pedido foi dele, né? Então, um período de afastamento de 10 meses. O Dudu tem esse ano... está no meio do ano, mais um ano e meio de contrato. O Cruzeiro, se não me engano, ofereceu 4, com possibilidade de mais um quinto por se atingissem algumas metas. Com os valores que ele já tem, que são muito bons e parece que seriam melhores no Cruzeiro. Parece que o negócio para o Palmeiras também seria melhor, uma vez que ele pode sair no final de 25. E a Leila falou que era favorável. Não? Tanto que a Leila assinou. Falou, okay. Eu espero que ele cumpra o acordo. Eu não sei o que pode ter feito ele voltar atrás. Eu acho que tem que ter um clamor popular mesmo, acho que foi a torcida. Né? Mas nesse momento, é que o atleta experiente, não, mas assim, nesse momento, ele, profissionalmente... Não foi profissionalmente. Não combina com a situação. Isso respinga em alguma coisa no empresário Provavelmente, embora ninguém vai dizer, mas o empresário deve ter ficado um pouco... Pé da vida. E manchado, talvez, com o Cruzeiro. Porque fala, como é que eu vou negociar um jogador desse empresário que deu esse problema, para até explicar que birimbau negado... Você sacramentou isso. E a torcida, você assinou, aí... Entendeu? É um desgaste desnecessário. Uhum. É que o empresário do Dudu é um cara bem conhecido, tem outros jogadores... Tem credibilidade. Tem credibilidade, mas talvez fosse uma pessoa começaria com uma mancha chatinha, né? Entendi. Já tinha. E fala pra gente aí da situação do Jardel também, que era um cara que surgiu no Vasco aí, e foi pra Portugal e estourou lá, né? O Jardel é uma figuraça. Jardel é uma figura, é um menino grande. Grande. O Jardel é uma figura. O Jardel, quando nós começamos a trabalhar com ele já tinha saído do Porto, estava no Galatasaray. Então no momento posterior, entendi, né? Porque ele saiu do Vasco, foi pro Grêmio, estourou no Grêmio, campeão Libertadores, ele vai aquela duplinha infernal com o Paulo Nunes. Exatamente. Botava a bola na área e o homem metia de cabeça de qualquer jeito. O Jardel, ele teve uma temporada no Galatasaray, eu não vou acertar os números, mas eu acho que ele tinha 42 jogos, 44 gols, alguma coisa assim. Uhum. O Jardel fazia gol, pra caramba. Ele estreou no Galatasaray, pelo menos no jogo oficial, numa final de Taça da Europa. O Galatasaray tinha sido campeão da Europa League, antigamente era outro nome, e jogou contra o Real Madrid, que era campeão da Champions, em Mônaco. O Jardel ganhou um prêmio absurdo, porque o Galatasaray ganhou 2-1, 2 gols do Jardel. De cabeça? Eu lembro, a gente brincava, o Hierro tinha até medo de falar do Jardel. O Hierro não achava o Jardel nunca contra o Real Madrid, nunca. Sinceramente, eu não me recordo de um cara que cabeceava como ele, não. Olha o cruzamento, o Jardel, olha o gol! Gol do Brasil, do Grêmio, Jardel! Olha o cruzamento. Vai chegando o Jardel de cabeça, o gol aberto, feito! Gol do Grêmio, Jardel, matador! A
bola chegou na cabeça dele para um gol escancarado. Levantou para Jardel de cabeça, defendeu, voltou de cabeça, é gol! Gol do Grêmio! E gozado que ele não é o mais alto. Mas ele tinha um tempo de bola absurdo, cara. uma cabeçada forte. Ele era um jogador excepcional na bola aérea, excepcional mesmo. O Gaúcho cabeceava bem, né? O Gaúcho, falecido Gaúcho do Flamengo, mas não se compara. O Jardel. Talvez o jogador que eu conheci, assim, o melhor dominava esse fundamento era o Jardel mesmo. Aí o Jardel não quis mais ficar no Galatasaray, ele era rei. A gente ia pra Turquia, a gente ia a Istambul, o Jardel não podia sair na rua. Era o Super Mario. É porque lá os caras são muito fanáticos. Futebol, muito fanáticos. Cara? Nunca vi nada igual. Como é que o Alex é tratado lá hoje? Então, Turquia, Grécia. Grécia também é um negócio absurdo. Jardel era rei, mas ele não gostava de ver na Turquia e queria voltar para Portugal. Então a gente trabalhou muito para que ele voltasse. Acabou não dando certo para ele voltar para o Porto. Que ele tinha um contrato já apalavrado com o Olympique de Marseille e desistiu. Ele desistiu e acabou voltando para o Sporting. Foi o melhor ano em números da carreira dele em Portugal. Fez gol pra caramba também. O Jardel era muito eficiente, muito eficiente. E era bom de trabalhar com ele. O Jardel é um garotão, cara. Uma criança grande. O Jardel é engraçado, simpático. Mas ele tinha algumas coisas, por exemplo, na Turquia. Eu tive que ir à Turquia, a Istambul 2 vezes de emergência. Só que eu estava na Espanha. Porque o turco é um cara que tem algumas peculiaridades. O Jardel tinha uma parte do contrato que eles, em teoria, tinham que pagar por jogo. O Jardel tinha um ótimo salário, mas eles tinham, um valor bom que era por jogo. E o turco sempre queria acumular isso para pagar de uma vez. Tal. E o Jardel brigava muito por isso. Eu estava na Espanha e me liga e falou assim: Luizão, não vou jogar domingo. Porque tem 3 jogos, os caras não me pagam. Não, Jardel, a gente pode ameaçar, mas não deixa ele jogar, cara. Deixa que eu falo isso. Eu falo que tu não vai jogar. Então, não vou. Eu pegava o avião e ia para Istambul. E o Jardel era uma figura, porque o Jardel, mesmo sem falar inglês, não sei o que, a gente numa briga lá com o turco, o Jardel falava pro presidente, o presidente falava assim: não, eu vou pagar todo mundo depois desse jogo. Ele falou em cearense. Todo mundo não importa, eu que faço o gol. Tem que me pagar. E o presidente entendia. É uma figura. Um cara do bem, um garoto do bem. Legal essa história, cara. Muito bom. O Sobis, você trabalhou também, então, na questão de fazer essa intermediação pro Bet, que você falou. E todos esses, Ricardo Oliveira... Todos foram... Marcos Assunção... Todos. O Sobis ainda tinha uma particularidade, porque o Machado viajava pouco na época, e assim, eu acabava cuidando dele lá em Sevilha. Adoro, é um garoto nota 1000 mesmo. E assim, como eu tinha muita relação em Sevilha, então levava ele ao banco, levava pro cara que ia ver a casa, tinha um garoto que cuidava de algumas coisas, falava, pô, Rafa, com esse cara, levando na telefônica para ter o telefone. Então, assim, Sevilha até trabalhava um pouco mais pelas relações que a gente tinha. Pela relação. E o Sobis era um garoto, pô, ele se dava bem com o presidente do Betis pra caramba. O presidente do Betis, todo mundo tinha medo. Rafa abraçava o presidente e falou: vou fazer um gol contra o Sevilha, vou dedicar pro senhor. E foi lá e fez mesmo. Então, assim, negócio espetacular. Mas quem abriu essa porta, né, sua com o Sevilha foi o Betis. Com o Betis. Sevilha, perdão. Com o Betis foi o Denilson, né? Foi no ano de 97. 97, que ele saiu do São Paulo, né? E foi pro Betis. Como é que foi aí essa questão toda? Isso foi uma loucura, porque assim... Foi a transação mais cara, não foi? Foi o jogador mais caro do mundo, até o Zidane sair da Juventus pro Real Madrid. Mas foi um negócio, foi tomando uma proporção assim absurda. O Denilson foi fazendo sucesso, seleção, e no São Paulo e tal, e daqui a pouco custava 5, daqui a pouco 10, daqui a pouco 15. Foi meteórica a carreira, que ele já foi pra seleção. Foi uma coisa muito rápida, muito rápida. A gente não imaginava que pudesse chegar nesse nível. Nós chegamos, eu tive uma proposta da Juventus, da Itália, absurda, mas depois percebi que eles queriam que a gente assinasse um pré-contrato
porque estava começando no Brasil a Lei Pelé. A gente vai falar sobre isso. Estava especulando sobre isso, ainda nem estava valendo. Mas como na Europa... Porque assim, na verdade, o que manda no futebol são as regras da FIFA. A Lei Pelé é uma lei brasileira. Então, assim, na Europa já avalia isso. Terminou o contrato, o jogador está livre. No Brasil ainda tinha... O jogador ficava preso indefinidamente, até mesmo sem contrato. Então, assim, eles já queriam que nós assinássemos um pré-contrato. O contrato do Denilson, se não me engano, acabava no final de 97. Então, eles queriam que nós assinássemos um contrato. Foi o maior valor de proposta que eu recebi. Só que era assim, o São Paulo ficava alijado para depois disputar na FIFA alguma compensação. Eu não aceitei, falei, pô, o Denilson mora no São Paulo desde os 12 anos de idade. Isso não vai sair assim. Eu sempre acho que a via judicial ela é lícita, mas não pode ser a primeira. Eu acho que a via judicial sempre é a última. Primeira é o acordo. Então nós saímos de lá, voltei para São Paulo. O presidente do São Paulo me ligou e falou: você pode ir no escritório do seu Juan Figueiredo hoje? Eu tenho uma proposta do Barcelona. Eu fui, o Barcelona fez uma proposta muito boa. Na época, se não me engano, eram 20 milhões de... Eram dólares ainda, acho que não era euro. 20 milhões de dólares, mais o Giovani, aquele que jogou no Santos, que estava no Barcelona. O Giovani naquela época estava estipulado em 10 milhões, então fariam 30. E o Giovani no São Paulo. E o Giovani viria para o São Paulo. E, pô, as condições todas perfeitas, o salário era muito mais do que a gente imaginava. Ok, isso foi de manhã, eu falei, seu Figueiredo, ok, me dá a proposta, vou levar para ele assinar. E voltei na hora do almoço, quando cheguei, ele falou assim, falei, quando a gente viaja? Quero para viajar no mesmo dia. Ele falou assim, a operação caiu. Tudo pronto, caiu. São Paulo deu ok, eu dei ok, porque teve uma divergência dentro do Barcelona e uma briga particular entre o presidente e o vice, porque quem estava fazendo a operação era o vice, e o presidente não queria, ou o contrário. Bom, caiu a operação. A operação foi um bafafá danado, e na época foi uma pressão, um assédio descomunal, e eu me lembro que a gente tentou retomar, até que chegou na segunda-feira da outra semana, eu falei, presidente de São Paulo, que era o doutor Fernando Casal do Rei, que é uma pessoa espetacular. Falei, Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos renovar o contrato do Denilson, para acabar essa possibilidade de assédio e tal. Vamos fazer isso. Ele falou, então passa no Morumbi na segunda-feira, alguma coisa assim. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Luiz, eu tenho uma proposta aqui de um outro time da Espanha, que eu ainda não respondi. Estão oferecendo 26. O Barcelona tinha fechado por 30. Eu falei, presidente, mas você nem respondeu? Ele falou, não, ainda não, tal. Eu falei, mas quem mandou a proposta? O clube ou algum outro agente? Ele falou, não, o clube. Ele puxou tal, falou, Real Betis. Eu juro que eu não conhecia. Não era... Aí eu falei, pô, presidente, mas se o presidente mandou, o senhor tem que responder, né, oficialmente. Ele falou, não, vamos ligar para lá, porque quem oferece 26 também pode pagar um pouco mais. Eu falei, então vamos, tal. E nesse dia ele falou, eles estão convidando alguém do São Paulo, o diretor de São Paulo, e você para ir lá, para conversar, tal, você pode ir? Eu falei, poxa, claro que eu posso, é meu trabalho. E aí fui para lá, assim, foi quando eu conheci o presidente do Betis, que era uma pessoa muito importante na Europa, muito importante na Espanha, e a primeira conversa que eu tive com ele durou 30 minutos, porque eu já imaginava um número e ele me ofereceu muito menos. Eu queria fazer o Denilson a bandeira do novo Betis e tal, eu queria pagar para ele X por 10 anos. Eu falei, eu posso pagar para ele X por 10 anos. Eu ouvi e falei, presidente, prazer te conhecer, eu não conhecia a cidade, maravilhosa, então, mas não dá para a gente fazer isso, eu não vou fazer contraproposta, porque se o senhor falou que é isso que o senhor pode pagar, e é muito longe do que eu quero, não vou... Vai ser necessário. Mas vamos... Ele falou, mas você vai embora quando? Eu acho que isso era uma segunda-feira, tal. Eu falei, vou embora daqui a 2 dias. Você pode voltar aqui amanhã? Eu falei, posso. Voltei lá no outro dia e, pô, cheguei lá meio-dia, saí meia-noite. De meia hora de conversa, 12 horas. Aí voltei pro hotel, o diretor do São Paulo, doutor Júlio Brizola. Pô, São Paulo tinha ótimos diretores, não estou dizendo que hoje não tem, mas tinha muito boa relação com o pessoal de São Paulo. Era um senhor muito São Paulino, muito. Eu cheguei no hotel e falei, e aí, Luiz, como foi? Eu falei, presidente, eu falei, doutor, tudo que a gente pediu, tudo que nós pedimos, ele aceitou. Ele falou, putz, Luiz, eu também. Tudo que São Paulo pediu, ele aceitou. Vamos ter que fechar.
Ele começou a chorar, cara. Chorar, ele falou assim, Luiz, eu não ganho nada com isso. Eu sou São Paulino pra caramba. Por mim não vendia ninguém. Não vendi o Denilson, não vendi o Serginho, não vendi o Dodô. Quero ver o meu time forte. Mas eu sei que a gente não pode fazer isso, não pode atrapalhar a carreira. Vamos ligar pro Fernando, vamos falar que nós fechamos. Tal. Tinha uma emoção incrível, cara. Bem bacana isso. Bem bacana mesmo. Legal. Bem bacana. E pro Denilson, porque, como você falou, né, o Real Betis não era um time conhecido e passou a se tornar conhecido por causa do próprio Denilson. Foi. Pela transação, pelos valores. Foi uma mas pouca gente sabe. O Denilson, em nenhum momento ele chegou assim e falou assim, pô, cara, Real Betis, o que é Real Betis e tal? Ele não teve que haver um trabalho de convencimento. Não, porque assim, na verdade... Porque até então tava pintando, não sei se ele já estava ciente do Barcelona. Tava. Aí caiu o Barcelona, de repente me entra o Real Betis. Não. Mas o Betis tinha sido vice-campeão da Copa do Rei. Tinha perdido a final do Barcelona. O Betis tinha, sei lá, era o 4º time da Espanha e era um time emergente. Isso que eu ia falar. Era um time que estava em ascensão. E para você ter uma ideia, tinha jogadores de seleção da Nigéria, seleção da Espanha, Finidi, nigeriano muito famoso, Alfonso, e tinha uma coisa muito bacana que eu logo fiquei sabendo, que assim, na saída do Ronaldo, fenômeno do Barcelona, que foi para Inter de Milão, a melhor proposta que o Ronaldo recebeu foi do Betis. Entendi. Tinha relação com o Alexandre Martins. Ascensão eles queriam contratar uma figura mundial. Que foi o que acabou sendo o Denilson, que embora não fosse conhecido mundialmente, mas todo mundo sabia do potencial dele, tanto é que depois ele deslanchou a Copa do Mundo. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Alexandre Martins, ele vai te falar que sim, eles não foram pro Betis, porque eles ficaram até com receio da repercussão de sair do Barcelona pro Betis. Pra quem olha assim de fora, vai falar, pô, foi um descenso, né? Não, mas assim, era uma proposta absurda de boa. E acabou indo pra Inter de Milão. Então assim, e ele tinha me comentado, falou, quando viu que eu ia pra lá, ele falou assim, Luiz, o presidente lá é maluco, ele é forte mesmo. Tal, faz tudo direitinho e tal, mas ele é forte. Falei, pô, legal. Então a gente acabou Fechando. O Denilson foi em 97, então. Ele foi vendido em 97, mas só se apresentou em 98, depois da Copa. Só depois da Copa. Ficou um ano emprestado no São Paulo. Ficou um ano emprestado no São Paulo, jogou a Copa do Mundo em 98, o Brasil perdeu a final. Isso, pelo São Paulo. E você ficou mais quanto tempo? O Denilson ficou até quando no Betis? Acho que até 2006, se não me engano. Mas teve essa passagem aí. Ele veio emprestado pro Flamengo em 2000. Aí você trouxe ele pro Flamengo? Trouxe ele pro Flamengo, o Betis caiu. Na temporada 99-2000, caiu. E aí um dia eu tô aqui no Rio, fui tomar um café com o Walter Occhim, me apresentaram o Walter Occhim, que era o vice-presidente de futebol. Pô, o Flamengo tinha acabado de assinar com a ESL. Falei, a gente gostaria de ter o Denilson, é possível? Eu falei, pô, acho que sim, o Betis caiu. E quando o Denilson veio, o Flamengo já tava com... Já tinha... o Pet, mas era anterior, que a gente chegou em 99. Mas eu acabei ajudando. O Edilson já estava aqui? Não, eu que trouxe também. Você que trouxe também? O Edilson era meu jogador e foi assim, eu conheci o Walter Occhim um dia, ele falou assim, você vai para São Paulo quando? Eu falei, vou amanhã de manhã. Ele, então mais tarde eu te ligo. Ele me ligou, falou, Luiz, você vai que horas? Eu falei, pô, acho que eu vou, sei lá, 9 horas. Você pode chegar às 7 no aeroporto para tomar um café com o presidente? Eu falei, posso. Aí fui lá, encontrei o presidente, aí acertamos já ali. Quanto o Denilson ganha? Isso. Falei, acho que o Betis vai pedir tanto. Acertamos mais ou menos. Foi quando a gente foi. Eu falei, presidente, a gente vai ter que ir lá negociar isso. Não dá para ser por telefone. Quando você quer ir? Eu falei, pô, vamos domingo, porque a gente chega lá segunda, já faz, ok. Aí quando nós fomos, quando entramos no avião, a gente conversando tal, ele pega o jornal e falou assim, pô, o Vasco tá trazendo o Edilson. Eu falei, não tá não. Não tá não. Como assim? Não, mas já mandou um jogador lá, acho que era o Alex Oliveira, como forma de pagamento, tá esperando o Edilson se apresentar. Eu falei, vai esperar a vida inteira. Foi como assim? Eu falei, o Edilson é meu jogador também. E ninguém falou comigo até agora. Pô, ele adora o Edilson, não sei o quê, papapá. Qual que é a situação do Edilson? Falei, custa isso. Ele, vamos tentar também? Falei, vamos embora. Pegando a grana da ISL. Só que o Edilson, apesar de eu acertar com o presidente ali muito rapidamente, o presidente precisava da autorização da ISL para pagar direto. Então demorou, a gente todo apalavrado, o Vasco anunciando, Eurico me xingando, não, esperando o Edilson, todo mundo... Já tinha camisa também? Então, tinha tanta coisa, rapaz, que aconteceu. Mas assim, o Eurico dizendo, pô, esse garoto empresário do Edilson, aí não sei o quê, né? Mas nunca falou comigo.
Nunca falou comigo. E de onde é que surgiu isso aí? É boato de imprensa? Não, né? ele tratou com o Corinthians, mas nunca tratou a parte do Edilson. Nunca. E o Edilson não assinou porra nenhuma, Nada. Até porque o Edilson foi muito firme. O Edilson quis sair do Corinthians porque eles perderam a semifinal, acho, da Libertadores pro Palmeiras. A torcida invadiu lá, bateu no jogador. O Edilson é um cara firme nisso. E isso porque o Corinthians vinha de 2 campeonatos brasileiros. Não, e o Edilson foi muito firme. Falou assim, eu não vou jogar mais aqui, eu não vou trabalhar aqui. E o Edilson falou, ó, Luiz, eu não atendo ninguém, só atendo você. Pô, beleza, então vamos embora. Então eu tratei tudo com o Flamengo, só que demorou um mês para a ESL oficializar. Então foi por causa de um jornal, né? Porque você estava, na verdade, indo resolver a situação do Denilson. O jornal que você abriu. Antes de chegar na Espanha, o Denilson já estava palavrado. De verdade mesmo. Eu fiquei muito amigo depois do Edmundo, um presidente que sofreu injustas críticas ao Flamengo e tal. Hoje eu acho que são injustas mesmo. Sofreu impeachment, né? Então, que depois aí tiraram do quadro, mas assim, voltaram. Isso é uma coisa tão absurda, mas, poxa, mas é uma pessoa bacana pra caramba, gosto muito dele. Muito. Então, assim, acertamos tudo e esperamos a SL fazer. Chegamos na Espanha, acertamos o Denilson, com toda pompa e circunstância, que é o momento, o presidente do Betis era muito contundente. A gente fez a reunião em Marbella, num dos hotéis que ele tem lá, e ele preparou a reunião num quarto do hotel. Ele mandou tirar a cama, a televisão, o sofá, tudo do quarto e tal. Colocou uma mesa redonda, talheres de prata, copos de cristais, 2 garçons dentro do quarto, e começou a reunião dizendo o seguinte: senhores, metade do mundo está pendente da nossa decisão aqui. Como se fosse uma reunião da ONU, cara. Era um negócio como se fosse mudar o mundo. Assim, era muito sedutor. Um negócio assim absurdo. Tanto que ele acabou pedindo muito mais do que a gente estava pensando, e o Flamengo fechou. O Flamengo foi e pagou. Aí é sério, né? Foi um negócio bacana. Porque nessa época isso foi o quê? 2000, né? 2000. Aí tinha, dessa galera da ESL, foi Denilson, Edilson. Quem foi? O Alex, Gamarra. Eu saí de lá, fui presidente da Atlético de Madrid. Então, você trouxe o Gamarra também? Eu ajudei, porque na verdade o Léo que fez, Léo Rabelo. Acho que era. Então, aí você deu uma intermediada. O Léo, o empresário dele é o Gilmar Veloz. A gente fomos tentar o Djalminha, que era uma promessa de campanha do Edmundo. Acabou que o Lendoiro não facilitou. Mas aí o Flamengo trouxe o Alex? Trouxe o Alex. Mas aí no Alex não foi nada... Não. A gente... Pô, cara, se o Flamengo tivesse dado certo desportivamente ali, era um timaço, aplacaria muitos problemas, cara. Era um timaço. Mas fora a galera que já estava lá. Júlio César começando. Tinha o Pet que estava lá. Tirson, Gilberto ainda estava lá, do lateral esquerdo, tinha 2 laterais bons. O Alessandro. Juan começando. O Juan fez uma boa dupla com o Gamarra, Leandro Ávila. Tinha... aquele lateral esquerdo, o Cássio, que começou bem, o Cássio foi mais depois. Ainda tinha o Tirson é verdade. Ainda tinha o Tirson e o Gilberto logo saiu. Mas era um time muito bom. Tinha o Reinaldo subindo. E o Vampeta, né, cara? O Vampeta veio depois. Mas veio na galera da ESL. Não. O Vampeta veio em 2001. 2001. Vampeta veio quando o Flamengo devolveu já o Denilson. Sim, não participou do mesmo grupo, mas foi naquela época lá do famoso, da frase dele que ele fala, né? Que fingiu que me pagava, que eu porque essa do Vampeta já foi em 2001, acho que abril, maio, talvez, entre abril e maio, não sei exatamente, a ESL quebrou. O Flamengo já tinha devolvido o Edilson, já tinha devolvido o Alex. O Edilson ainda estava lá, a Gamarra ainda estava lá. Porque o Edilson permaneceu até o tricampeonato lá. Exatamente. O Edilson e o Gamarra estavam lá. Acho que o Edilson bateu quando? 2002? Não, ele voltou também depois. Mas assim, em 2001, abril, maio, talvez, no máximo, a ESL quebrou. Por contrato, o Flamengo tinha todos os recebíveis atrelados à ESL. Todos. Então chegou um momento que, assim, até dissociar isso, o Flamengo não tinha receita.
Chegou um momento que a gente precisa fazer dinheiro, precisa fazer caixa, vamos vender jogadores. O Edmundo me deu essa autorização e queria me autorizar por escrito. Eu falei, presidente, assim, se vira aí, né? Faz dinheiro. Me ajuda. E assim, aí eu falei, presidente, se puder ir alguém comigo com poder de assinatura, talvez seja melhor do que levar um monte de papel. Aí ele mandou o Newton ir comigo, o Newton Maia. E assim, eu me lembro muito disso, porque assim, foi quando nasceu meu filho. Meu filho nasceu dia 12 de junho, foi uma terça-feira. Na outra semana, na segunda-feira, dia 18 de junho, eu viajei para a Europa. Eu cheguei lá... Para poder vender jogador. Pô, e assim... Aí eu cheguei, cara, e a gente já tinha uma reunião... Descemos em Lisboa, já tinha uma reunião com o Fernando Santos, que foi técnico da seleção portuguesa, agora no último Mundial. O Fernando tinha assumido o AEK de Atenas. Aí fomos almoçar com ele, mostrando tudo que eu tinha. Esse, ele, pô, muito bom, mas eu quero esse, Gamarra. Falei, custa tanto, assim, ganha tanto. Isso era terça-feira, ele falou assim, podemos nos encontrar sábado em Atenas para falar com o meu presidente? Falei, claro, sábado estamos lá. Aí fomos saímos de lá, assim, eu dormia num lugar que acordava em outro, praticamente, porque a gente foi a Florença, foi a Roma, foi a Milão, e quando estava em Milão, acho que no meio da semana, acho que quarta ou quinta-feira, me liga uma pessoa que eu não conhecia, mas hoje virou um grande amigo, que é o Eric Lovey. O Eric Lovey é um suíço francês, que é meio brasileiro também, porque tem casa em Floripa há muitos anos. O Eric participou, foi a pessoa que levou o Ronaldinho Gaúcho para o PSG. O Eric trabalhava, fazendo uma consultoria, eu acho que trabalhava para o Canal Plus e para o Paris Saint-Germain, distintamente. O Canal Plus queria comprar o Jardel pro Olympique de Marselha. Ele me ligou, pô, Luiz, eu sou o Eric Lovey e tal, não sei o quê. Você pode vir aqui em Paris pra gente conversar sobre o Jardel? Eu falei, posso. Quando? Hoje? Então tá bom. Eu deixei o Newton do Flamengo em Milão, falei, pô, a gente se encontra sábado em Atenas. Eu vou resolver o negócio. Pô. Cheguei lá conversando, né? E foi gozado, porque eu tentando vender o Jardel pro Olympique, e o presidente do Olympique na época, é um personagem importante francês, Bernard Tapie, ele participava, ele era ator de um seriado de TV. E aí a gente marcou a reunião num set de filmagem, cara. A gente conversava um pouquinho, ele, pera aí que eu vou ali e já volto. Gravava uma cena, voltava. Foi um negócio... surreal. Cara, vocês não imaginam o que é o futebol, vocês não imaginam. Cada coisa que eu já vi, vocês não imaginam. E aí isso é fogo trabalhando no futebol, porque aí não tem hora, não tem fim de semana. O cara ia lá, filmava uma cena, voltava, o negócio foi se estendendo. Aí saímos de lá, fomos jantar. Eu, o Eric... Eu acho que o Jerome também estava. O Jerome Val, que era o presidente do Canal Plus. O Jerome Val, que foi depois o secretário-geral da FIFA. Né? Então, jantando, chega o Pierre Frilot, que era o diretor-geral do Paris Saint-Germain na época. Aí me apresentaram o seu Luiz Viana, empresário brasileiro. Ele falou assim, Viana, não quer levar o Vampetá para o Brasil? Vampetá? Eu falei, o Flamengo gosta dele. Sem falar com ninguém do Flamengo. O Flamengo gosta dele. Mas o Flamengo não tem dinheiro. Aí ele falou assim, mas o que é importante? Eu falei, olha, se você compra um jogador do Flamengo, a gente põe o Vampeta, um pagamento, tal, né? Não sei quanto ele ganha. Ele falou, eu falei, pô, o Flamengo vai pagar acho que a metade disso. Não, mas a gente dá uma compensação, alguma coisa assim. Eu falei, acho que rola. Ele falou, mas o Vampeta não é nosso 100%. Ele é 60% nosso e 40% da Inter ainda, ou o contrário. Não me lembro que tinha um percentual maior, mas era 60-40. Foi melhor. Porque ele falou assim, o Vampeta custou muito pra gente contabilmente. Muito. Falei, então a gente coloca um jogador pra Inter e um jogador pro Paris. Ele falou, tá bem, boa. Porque aí contabilmente a gente pode montar uma história bacana. Ele falou, quem você tem? Eu falei, cara, pra Inter eu tenho um jogador que eu ouvi dizer, e isso é verdade que eu vou te falar. Até hoje eu não me lembro quem disse, mas é verdade que alguém me disse que o Moratti, que era o dono da Inter, tinha visto o Adriano, acho que no Mundial Sub-20, e tinha gostado muito do Adriano. Alguém me disse isso. Não é como hoje que tem um monte de scout espalhado. Alguém me disse que o Moratti tinha gostado. Falei, pra Inter o Adriano, atacante, assim, ele anotando. Ah, tá, eu vou falar com o Terrâneo, que era o diretor da Inter. E pra gente? Eu falei, o que você quer? Atacante, zagueiro? Aí ele falou assim, atacante também. Eu falei, sim, o Reinaldo. Sim, rápido e tal. Falei algumas características do jogador. Ele falou, amanhã a gente fala. Eu confesso que eu fui dormir sem dar a menor bola para essa operação.
Eu tava lá pra fazer outra coisa. Falei, pô, isso é papo de bar. O cara nem vai me ligar amanhã. Desci pro café da manhã, o Eric falou assim, Viana, a gente precisa ir no Paris Saint-Germain, que eu acho que vai caminhar. Falei, pô, legal, tá bom, então, vamos lá. Cheguei lá, cara, isso eu não tinha falado com ninguém do Flamengo ainda. Porque não era uma proposta ainda. Não era nem uma possibilidade, então não tinha por que eu falar com o Flamengo, assim. Aí ele falou assim, pô, gostei e tal, mas como é que a gente pode fazer isso? Eu falei, um tem 20 anos, outro tem 21. Então, acho que o que eu preciso é o seguinte, o Flamengo te dá os 2 jogadores e você devolve o Flamengo, sei lá, 7 milhões. E o Vampeta. Isso da minha cabeça, e o Vampeta. Aí ele ficou assim, eu falei, e outra coisa, e 20% da futura venda. Porque são jovens. Não, tá bom, 20% não tem problema, futura venda, papapá, mas 7 milhões eu não dou. Dou 4. Eu falei, não, 4 não, pô, 7. 7, ele 5, dá, chama 6. Eu brigando sem falar com o Flamengo. Aí ele acaba de falar isso, eu pego o telefone, presidente, aqui com o negócio assim, essa... Ele falou, não faz não. Eu falei, então tá, depois eu te ligo e combino tudo direitinho com você, tá bom? Tchau. Eu falei, ok, vamos seguir. Porque eu sabia que era bom pro Flamengo, o Flamengo não tinha outra opção, e eu sabia que ele não tinha entendido muito bem. Tanto que mais depois eu conversei com ele e falei, nossa, porra, vamos embora. Mas se eu ali pipoco, talvez o negócio não saísse mais. Mas o porquê que ele disse que não faz isso não? Pelo potencial que ele enxergava, principalmente no Adriano da vida? Eu acho que ele não entendeu bem. Porque, mas assim, quando ele te falou, cara, Luiz, vai lá pra fora e vende, ele botou alguma restrição pro cara, vende esses caras aqui, esses daqui tu nem toca. Não, porque assim, a restrição é o bom senso. Porque, tipo assim, é muito fácil hoje a gente falar, né? Pô, não, Adriano, pô, mas pô, na época, né, pra quem tava lá na arquibancada, sabe que não. Eu, particularmente, acho que se ele não saísse do Flamengo naquele momento, pra um time europeu, que jogou por estilo dele, físico e tal, talvez ele não fosse o imperador nunca. Eu acho isso. Me reservo de achar que foi a melhor coisa pra vida dele. Porque engenheiro de obra pronta a gente tem vários, né? Tipo assim, você quer, enfim, poderia não vingar, mas o Adriano é um fenômeno, né? Um monstro. Mas a carreira dele ele não tem nem o que discutir. Não, mas na época. Virou imperador mesmo. Mas na época, tipo assim, jogadores como ele apareceram vários na época e ninguém falava isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa porque aconteceu na vida dele. Imperador, meu irmão. Então, assim, depois de uns anos lá jantar com ele, ele tinha que sair escondido. Assim, era um fenômeno. Então, assim. Eu acho que essas coisas, cara, assim, ajudam muito a fazer a vida do homem, do Adriano homem. O Adriano virou imperador, cara. Um negócio muito bacana. Não, aí teve a questão do Parma também, né? Que aí depois... É porque, na verdade, é o seguinte, ele chegou lá, ele foi emprestado primeiro para um clube pequeno, não me lembro que clube. Foi Fiorentina? Eu não me lembro mais, mas foi um clube pequeno, voltou, e aí foi vendido para o Parma. Só que os clubes europeus são inteligentes numa coisa, principalmente com jovens. Eles vendem e colocam uma cláusula de direito à recompra. Se o cara for muito bem, eles já estipulam o preço, eu vendi por 8, se ele for muito bem, eu te recompro por 10. Sei lá, isso tem que vender. Direito de recompra. E aí ele foi no Parma, depois que foi o segundo empréstimo, e foi muito bem. Foi muito bem, eu me lembro. Aí a Inter recomprou. Aí chegou na Inter e pro Flamengo, e o Flamengo, assim, a necessidade era tão premente que eu acho que no primeiro ano já o Flamengo foi lá e negociou os 20%. Flamengo antecipa aqui os 20%, dá tanto e tal. E talvez tivesse esperado mais, mas o Flamengo não podia naquele momento esperar. E naquele momento o Reinaldo, ele tinha mais participação no time do Flamengo do que o próprio... E você vê que, tipo assim, teve uma carreira legal também, mas nem se compara com a carreira do Adriano, né? Não, mas ele era muito mais efetivo no time titular do que... Sim, eu me lembro, pô, desde 99. E ainda tinha o Roma, jogava mais que o Adriano. O Roma jogava mais que o Adriano. O Roma, né? Que parecia o Romário. Né? O Roma que jogava com o Edilson na frente. Exatamente. Muito mais, então, assim, eu acho que foi a melhor coisa pra todo mundo, pô. Eu tinha, assim, você fala, é que eu sou Flamengo, sou torcedor do Flamengo. Historicamente, o Flamengo joga muito poucos momentos da história com centroavante fixo. Com centroavante de área, assim. O Adriano, quando voltou o Imperador, é diferente porque todas as bolas vão pro Imperador.
Ele voltou com outra condição, Volta com outro status, entendeu? Voltou com outra condição. Né? Então, assim, você pode ver que o próprio Pedro, quanta dificuldade tem de jogar no Flamengo, teve de jogar no Flamengo, porque é o centroavante mais 9. Na minha opinião, o Gabigol é mais jogador que o Pedro. Mas o Pedro é mais 9. Mais cheiro de gol, mais 9, mais 9. Né? Então, assim, no estilo do Tite de jogar, o Tite quer um 9, não quer mais um atacante. Mas você pode ver que o Gabigol, quando entra, ele se movimenta mais, acende mais o jogo, porque ele participa mais do jogo, mas não está lá dentro toda hora. Entendi. Né? Entendi. Então essa negociação foi, na verdade, você foi cumprir uma determinação que foi lhe imposta pelo pedido do meu cliente. Pedido do meu cliente. Quer dizer, porque de repente vai falar, foi esse cara aí, mas se desfez do Adriano. Mas já ouvi de tudo. Né? Já ouvi de tudo. Então ele viu o cara, agora tá cumprindo o papel dele. Não foi ele. Se tiver aqui alguém ser criticado, vai lá na... Não, mas eu ouvi de tudo. Os momentos, cara. Os momentos determinam as ações. Não tem jeito, você tem uma Mercedes lá, mas não tem dinheiro para pôr gasolina, nem pagar o seguro. Isso aqui é melhor vender do que perder. Pois é, porque teve essa situação da ISL, uma porrada de jogador sensacional, mas que acabou não dando certo, né? E o Flamengo, a ISL quebrou. O Flamengo, se não tivesse ainda, o Flamengo ainda teve, por sorte, entre aspas, o sucesso desportivo em 2001. Que foi o tricampeonato do Vasco. Mas assim, o Flamengo em 2001 ainda ganhou a Copa dos Campeões e foi jogar Libertadores em 2002, né? Exatamente, mas no brasileiro a gente sempre tinha problema. Sim? Pô, era briga. Nem gosto de lembrar essa frase. Pois é. Então, a galera sofreu. A gente sofreu. Sofreu bastante. A gente sofreu bastante. Cara, voltando a falar então do Denilson que você trouxe para a Gávea, e como é que foi aí a saída dele do Flamengo? Por quanto tempo você trabalhou com ele? Eu trabalhei com o Denilson bastante tempo, mas a saída, primeiro pela saída. A saída, ele voltou para o Betis, nesse período que os recursos ficaram mais escassos. Mais escassos. Ele teve que voltar para o Betis. O Betis naquele momento não foi muito fácil de resolver, porque ele voltou para o Betis então, o quê? 2001? 2001, no começo de 2001, o Betis estava na segunda divisão. E o Betis naquele momento até tinha algum problema estrangeiro, tive que falar bastante com o presidente, porque o Flamengo não tinha mais como mantê-lo. Caras não ficaram nem um ano no Flamengo, né? O Denilson ficou 6 meses. 6 meses. Edilson ficou bastante tempo. O Denilson ficou 6 meses. O Alex também ficou 6 meses, se não me engano. E o próprio Vampeta também, acho que ficou muito pouco. O Vampeta também ficou pouco tempo. É uma parada bizarra. Né? O Flamengo não tinha estabilidade para fazer essas coisas. Né, que aconteceu, enfim. E aí... Você conseguiu fazer com que ele voltasse ao Betis? Consegui fazer com que ele voltasse. Na segunda divisão? Na segunda, e aí foi cara, aparentemente o que podia ser um mau negócio foi bom, porque o Denilson voltou e foi um dos expoentes do time para subir. E jogou a Copa do ano seguinte. E foi um negócio bacana, porque naquele momento estava surgindo um jogador novo no Betis que jogava pela ponta direita, que era o Joaquim. O Joaquim é um jogador espanhol que virou uma lenda no Betis, jogou até os 40 anos, hoje é um dos sócios do clube, é uma lenda. E o Denilson e o Joaquim foram desequilibrantes naquela segunda volta do segundo turno do campeonato e fizeram o Betis subir. Mas depois eu não tive mais relação profissional com o Denilson. O Denilson foi uma coisa que para mim foi bem triste, porque a gente tinha uma relação muito forte de amizade. O que houve esse problema entre vocês aí? Você pode dizer pra gente? A divergência? Uma divergência. O Denilson achou que a gente não estava sendo honesto, correto com ele, nas coisas que nós tratávamos. E assim, isso na época me causou uma profunda tristeza. Porque você tinha uma relação muito boa com ele, até mais do que profissional. Muito maior do que profissional. E eu nem procurei me defender, nem conversar sobre isso. Ficou chateado Fiquei mesmo. bem chateado, contratei uma auditoria, entreguei tudo para eles e nunca mais falei com ele. Foi uma coisa que de repente envolveu o dinheiro que ele mexeu contigo. Fiquei bem chateado mesmo. Mas esse de repente é o tempo aí. Você não vê que um dia desse aí o Denilson perdoou o Belo aí, pô? Você teve participação nisso aí também? Também tive. Eu me dou muito bem com o Belo também, mas... Como é que foi essa situação do Belo aí, cara? Porque era um negócio do Soweto. Então o Belo abandonou o Soweto. Então o Denilson ele comprou o grupo? Comprou o grupo e no momento que tinha a possibilidade de recuperar bem o investimento, que era a renovação de contrato com o gravador, o Belo abandonou. Entendi. Então quer dizer, comprou o grupo. Não que o resto da rapaziada não fosse interessante, mas é o vocalista, né, irmão? E comprou o grupo, não podia sair ninguém. Quem saísse dava causa à rescisão, então...
Entendi. Última multa. E você participou disso aí? Eu que dei o pontapé nessa ação. Entendi. Na época. Mas eu sabia que uma hora ia se acertar, porque o Belo tentou fazer alguns acordos algumas vezes. Mas sei lá, eu acho que faltou eles conversarem. Entendi. Quando conversaram, você resolveu. Então eu torço aí pela reconciliação de vocês aí também, pô. Cara, vamos falar um pouquinho. Você até mencionou há pouco a questão da Lei Pelé, né? Como você está há 31 anos no mercado da bola, eu queria que você me trouxesse as grandes diferenças a evolução, na verdade, né? De como era antes da Lei Pelé, como você falou, é uma lei brasileira, né? O que prevalece é a questão da a lei FIFA, trabalhista, né? Isso, mas como é que, antigamente era assim, hoje é assim? O que acontece? Por exemplo, tem um caso até que eu sei bastante, porque é do Bismarck, que é um amigo muito próximo. O Bismarck acabou o contrato com o Vasco, não chegou num acordo com o clube, ficou 6 meses sem jogar. Tinha muito isso na época, né? 6 meses, cara. E na época, antigamente, era tão cômodo para os clubes que mesmo o Flamengo do Zico, não sei o que, fazia um contrato anual. Ninguém se preocupava. Será em dezembro o Zico vai ficar livre? Não, é livre, mas é nosso. Imagina se tem cabimento você não ter mais contrato com a empresa, você não receber mais da empresa e não poder trabalhar em outro lugar. Entendi. Que aí, ou seja, hoje em dia, então acaba o contrato, eu passo do cara, acabou, irmão. Tá livre. Você tá livre. Eu sou contra essa ideia, porque assim, os jogadores demoraram a entender também que assim, você não tem que brigar para estar livre. Pelo contrário, você tem que brigar para estar colocado. Entendeu? É porque começaram a falar, então o que iam pagar para me comprar, eles vão pagar para mim? Não, é verdade, você é um profissional livre. Melhora talvez as condições se você for para outro clube, porque o cara já que não vai gastar para comprar, talvez possa melhorar a sua proposta salarial. Verdade. Mas não é fato isso. Começou a ter muito jogador livre no mercado. Então as propostas também diminuíram. Entendi. Né? Não é todo jogador que tem uma proposta absurda porque está livre. Não, mas o mercado ficou mais... Os clubes no primeiro momento reclamaram muito disso, porque perderam uma propriedade, mas perceberam que todos perderam. Então também, do mesmo jeito que você pode contratar um jogador meu que acabou o contrato, também posso contratar um seu se você deixar ele livre. Então o mercado foi se ajustando, né? E a Lei Pelé é do ano de... Eu acho que é 2001, se não me engano. 2001, né? Então, quer dizer, acho que os primeiros brasileiros que se beneficiaram, acho que foi a Tirson e o Ronaldinho Gaúcho. Se não me engano, assim, de maior repercussão. Juninho Pernambucano. Porque não existe mais essa questão de jogador ficar encostado, né? Não faz sentido nenhum. Você não tem profissão nenhuma, pô. Nenhuma. Você não quer mais o seu funcionário, mas também não deixa ele trabalhar em lugar nenhum, não paga, não faz, pô. Isso acontece em situações aí que algum ato de indisciplina que tem contrato e bota o cara pra treinar separado. Não, e mesmo assim, pro cara treinar separado, não sei o que, você tem que cumprir algumas cláusulas, hein? Porque se você contrata o cara para ele nunca jogar, também pode dar causa de rescisão, tá? Uma rescisão por motivos desportivos, tal. Se você coloca o cara lá, sempre lá tem algumas premissas para você fazer isso. Também não é... Não, porque senão, poxa... Você deve analisar assim, né? Sentir nitidamente que está prejudicando o atleta. Exatamente. Né? Acho deve que ter uma certa respaldo da justiça desportiva. Exatamente, porque não faz sentido nenhum isso, poxa. Isso prejudica o atleta. É claro que acabou esse negócio, por exemplo, os brasileiros iam para o mundo árabe e ainda cansavam do mundo árabe. Então, o cara, tô recebendo, tal, mas não quero mais jogar aqui. Aí forçava a saída e os caras assim, hoje você vê que não é tão fácil. Aí tem contrato, eu tô pagando e tô cumprindo a minha parte, você precisa cumprir alguma coisa sua, né? Entendi. Né? E já que a gente está falando de evolução, Lei Pelé, os tempos atuais, né, que é a questão já mais flexibilizada, né, para o atleta não existe isso, ele ficar encostado por conta de passe. E dentro da tua carreira específica, né, porque tem empresário, jogador, e a gente hoje tem essa nomenclatura chamada de agente FIFA. O que você me diria? Qual é a grande diferença, ou é uma forma de regularizar a profissão de empresário? Então, a forma... É o seguinte, a agente FIFA é a forma regulamentada de ser empresário. É uma licença. É uma licença para trabalhar. É como se fosse... Muito simplesmente falando, o Cresce. Entendi. OAB. Para que o empresário tenha algum compromisso com a entidade de classe. Mas hoje, então, eu só posso fazer negociação se eu tiver
Se eu for um agente FIFA. Sim, ou de repente se você for um for advogado e representar o representante atleta, do cara, se tiver uma procuração. Exatamente. Mas Agora, essa procuração não existe eu passar a procuração para quem não seja advogado ou não seja agente FIFA. Não. Correto? Correto. Entendi. Correto, é isso. Então, na verdade, foi uma regulamentação Mas do, isso do profissional. já acontecia desde 97, 98. Uhum. Quando eu me tornei agente FIFA em 98, no Brasil... Ganhou a carteirinha, depois você fala. O Brasil tinha 12 agentes. E é gozado que ninguém sabia muito o que era isso. Aí vi uma carteirinha bonitinha da FIFA, azul, o emblema da FIFA. Tá lá, FIFA. Porra. Cara, ninguém sabia o que era. Eu cansei de entrar em estádio com isso. Cara, liberavam, por favor. Então, ninguém sabia o que era. Aí depois a FIFA recuou nisso, porque assim, começou a ter muita gente. O Brasil tinha 12, mas começou a banalizar o negócio. Aí então. a FIFA falou: cada entidade, cada federação cuida dos seus. Uhum. Aí virou agente CBF, com o respaldo da FIFA. Entendi, tipo, chancelado pela FIFA, mas agente CBF. Aí o agente CBF passou a ser muito mais fácil ser. Depois eu entrei, tinha que deixar 200 mil francos, 200 mil dólares praticamente de calção na FIFA. Aí passou a pagar só um seguro anual. Uhum. Foi muito mais barato. Então, assim, quando eu entrei tinha 12. Na época da CPI do futebol tinha 20. E hoje deve ter 1.000. Uhum. Se não me engano. Agora voltou, a FIFA retomou isso para ela e voltou a ser agente FIFA. Entendi. Então, quer dizer, foi uma regulamentação que se perdeu um pouco, mas agora... Eu acho que todo lugar tem regulamentação, então... Sim, não, justo. Não acho nada que seja injusto, não. E hoje, Luiz, quem são os jogadores aí que você tá? Porque uma época você pensou em sair... Não, eu saí da representação, porque como eu tinha um comprador muito importante, e eu criei muito crédito com alguns clubes no mercado, especialmente na Espanha, porque, como eu disse, o presidente Betis era um cara muito difícil. Mas era teu chapa. E assim, então como eu tinha amizade com ele, muita gente achava que eu era um muito bom agente, porque pô, se você trata com um cara tão difícil, isso me abriu portas em outros lugares. Eu fiz muitos negócios na Espanha, na Itália, em Portugal, na Grécia. Uhum. Então assim, eu não queria mais ter jogadores, porque eu tinha um comprador do meu lado. Uhum. E ter o comprador me economizava o tempo de cuidar do dia a dia dos jogadores. Isso me economizava muito tempo. Mas depois você vai percebendo que se você não tem o controle de algumas operações, você fica muito frágil. Porque eu tinha o controle da operação pelo lado do comprador. Quando eu perdi o comprador em 2010, porque ele vendeu o clube, ele deixou de ser dono, eu passei a voltar a ter alguns jogadores. Hoje a gente tem muitos jogadores na base, alguns jogadores de base que a gente espera que triunfem logo. E a gente continua fazendo intermediação tem também. Tem algum lateral direito aí que você possa destacar? Porque estamos precisando. Eu estou sabendo. Aproveitar que a gente está falando aí, né, de Flamengo, deixa eu te fazer uma pergunta, né, você como um empresário renomado aí, eu tenho que aproveitar isso. O que você pensa da situação do Gabigol? Não estou falando de episódio de camisa, não. Estou falando de questão de renovação, porque as condições que chegam para a gente, né, as informações públicas, é que o Gabigol está pedindo uma renovação, um valor maior, sendo que hoje ele está sem espaço, né, no time, a escolha do Tite ou não, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, né, mas ele o contrato dele, né, encerra em dezembro deste ano, e até onde se sabe é que ele quer renovar, mas com um salário maior. Então. Enfim, você entende? Eu não acho. Se você fosse empresário do Gabigol, o que você sentaria e falaria com ele? Pô, querido. Se eu fosse empresário do Gabigol, eu faria tudo pro Gabigol ficar no Flamengo. Fato. E não é porque eu sou Flamengo. Porque eu acho que o Gabigol já é um profissional reconhecido, bem remunerado, estou dizendo profissionalmente. Está no maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, e tem a chance de vir a ser o segundo ídolo desse clube. Isso é importante pra caramba. Porque assim, o dinheiro pode até acabar, a história não apaga. Uhum. De verdade. Eu acho que pra ele um pouco a mais ajuda, mas não muda. E você tá na história de um clube como o Flamengo é importante pra caramba. Mas
como torcedor, eu sinto que, infelizmente, pode ser, e eu gostaria de estar errado, que os dias do Gabigol estejam contados. Não creio que ele vai ter muitas oportunidades com o Tite. Para justificar essa não creio. inovação. Eu acho que no esquema do Tite não tem a função do Gabigol. É uma pena. É uma pena, não tem muito a função do Gabigol. Ele prefere jogar com um jogador fixo na área do que um jogador como o Gabigol. E espero, antes de começarmos a gravar, acabei de ver uma notícia que o Cruzeiro, como perdeu o Dudu, talvez fizesse uma... Essa camisa do Gabigol. Então, assim... Mas essa história do Cruzeiro já é, não é a primeira vez que falam da questão do Gabigol, não. Agora que eles perderam o foco de gastar esse dinheiro com o Dudu, talvez gastem no Gabigol. Lamento, como torcedor também, que os ídolos do Flamengo saiam mal do clube. Pô, isso é chato, né? Eu lamento isso. Eu vou te falar uma coisa assim, como torcedor, eu vou te dizer. O Zico parou, o Flamengo sofreu muito, mas não acabou. O Pelé parou de jogar, o futebol não acabou. O Gabigol é o cara mais decisivo do Flamengo nos últimos 30 anos. Não é. Então, assim, eu não acho que por isso tinha que renovar. Sim. Só por agradecimento. Não, eu acho que ele ainda tem a dar. E se tiver que sair, que ele seja feliz, mas eu não gostaria que saísse mal do Flamengo, porque ele é um jogador importante na história do Flamengo. Eu não sei. Por isso que eu tô perguntando a tua opinião, né? Eu sei que é delicado, pode ser até então, se sentir desconfortável em falar, fica à vontade. Não, mas é porque é o seguinte, né? Hoje ele não tem aquele espaço, né? Porra, obviamente que se a gente estivesse falando de 2019, porra, no final, o cara pediu mas tempo. Eu não sei se ele pediu tudo isso, porque assim, nem tudo que se fala é fato, mas assim, eu, se sou o empresário do Gabigol, isso eu posso falar. Eu não tenho amizade com o Júnior, mas eu acho que é um rapaz que faz um trabalho muito bacana, o empresário dele. E assim, um plano de carreira bacana nem sempre é trocar de time. Você está na história de um clube importante, cara, assim, vai passar 10 gerações. Outro dia eu fui com um amigo na Gávea. Tem coisa que não, como diz a bandeira do cartão de crédito, aí tem coisa que não tem preço. Não tem preço. Não, eu vou te falar, eu fui outro dia na Gávea buscar ingresso. E quando você chega lá e vê a foto dos caras que participaram das conquistas do Flamengo, seja no esporte que for, mas você tem lá, vamos guardar, você tem um busto do Adílio, do Andrade, do Moser, da estátua do Zico te recebendo, isso, meu irmão, não tem nada que apague. Exatamente. Nada. O banco pode quebrar, mas isso aí, no coração do torcedor, isso nada tira. Exatamente, porque o cara conquistou, né? 2 Libertadores, foi decisivo nas 2 Libertadores, meteu gol em 3 finais, né? Só ele e o Zico fizeram o gol no final. Pois é, quer dizer, de repente o cara sai pra jogar num time que vai de repente ganhar um pouquinho mais, mas e aí, irmão? Não, eu acho que pra Europa, por exemplo, os clubes eu não iria. Acho que ele não tem mais espaço. Não, eu não iria. Pelo menos de primeira prateleira. É, porque aí ele iria pra um clube que não tem aspiração a nada. Então, o cara fica aqui, né, e marca de vez a história. Mas é que eu acho que isso, infelizmente, não tá mais na mão deles, cara. Infelizmente, eu acho que... o problema é o cara reduzir, aceitar as condições em troca de uma coisa que... Não, e precisa ficar perpétuo no clube, mas de repente sem chance, sem oportunidade. E você precisa ver como vai ser tratado. É difícil, também não é uma coisa muito simples. Exatamente, se você não for tratado com o carinho que essa situação merece e tal, talvez você não fique nem por mais. O cara fala assim, vou dobrar o salário, mas você não vai jogar. Porque depois desse episódio da camisa aí, né, ficou nítido, né? No primeiro, é engraçado, no primeiro momento todo mundo queria matar o cara, mas aí depois a raiva foi passando, né? E aí, enfim, esqueceram. Aí foi aplaudido, né? Primeiramente em Manaus, depois no Maracanã, e teve o gol contra o Vasco, enfim, então acho que o negócio já foi passado a borracha. Entendeu? Acho que foi um vacilo, mas... Acho que foi um grande vacilo, mas eu tenho certeza, não sou advogado do Gabigol, não estou aqui para advogar por ele, mas eu duvido que em algum momento ele pensou, eu vou desrespeitar a torcida do Flamengo. Isso é brincadeira, pô. Vacilou feio, até porque tinha muita gente fora na casa dele, mas ele não foi nem no portão. Quer dizer, ele não quis fazer exposição da figura. Ele não fez isso, pô. E... A grosso modo, se você pudesse assim, chegar para o Gabigol, se essa história do salário que ele está pedindo for real, ou seja, um aumento de salário, porque, olhando friamente, não justifica o aumento de salário, né? Infelizmente não. Não justifica. Fala assim, irmão, segura a onda aí, mantém o salário
entendeu? Renova por um ano, daqui a um ano, se tu explodir de novo, aí a gente pensa nessa parada. Eu renovaria, eu tentaria Convencê-lo. Vamos renovar, não por um ano, não. Vamos fazer o que o Flamengo oferecer e vamos colocar metas aqui. Você é um cara de metas, cara. Você cumpre metas, você é um cara guerreiro. Vamos lá, se fizer isso mais tanto, se for mais isso mais tanto, pode ganhar até mais, mas vamos embora, vamos fazer metas. É isso. Razoável, bem razoável. Vamos lá, se for mais uma vez campeão, é isso, vai mais isso, mas não tem problema, eu não sou contra. Porque o que você falou, por que eu tô brincando falando razoável? Porque no final do ano, tipo assim, eu também não tô conseguindo enxergar, eu não gostaria, né? Toda uma história e tudo mais, mas realmente o que você falou, né, cara? A gente já tá aí, né? Segundo semestre, como é que ele vai entregar alguma coisa que justifique, a não ser que ele flexibilize isso? Então, mas eu acho que hoje o problema do Gabigol não é mais essa proposta, não. O problema é o Flamengo enxergar que deve renová-lo. E olha, como vai trocar a gestão também, eu não sei como é que... Mas assim, ou não, né? Pode ser do grupo, né? Do grupo, né? Mas o que eu não entendo, e eu não gostaria de ver, mas pode acontecer, é o Flamengo facilitar a vida para que ele vá para outro clube. Eu não entendo isso. E ele tem que ser muito inteligente para essa troca também, né? Mas... Porque o cara sai dali e vai para um Palmeiras da vida, né? Vai para um próprio Corinthians de novo. Então, mas vai chegar um momento que se o Flamengo não me quer, eu tenho que ir para algum lugar. Preciso trabalhar. Eu voltei 27 anos. Mas é delicado, né? Porque a delicadíssimo. Mas é delicado dos dois lados. Sim. Tem que entender o lado do cara também. O cara é profissional. É delicado dos dois lados. Pô, se o Corinthians está interessado no cara, ou outro clube qualquer, não tem mais nenhum, e o cara vai fazer o quê? Não, pô. Não vou. É complicado, é difícil. É bem difícil. A gente, como torcedor, ficaria chateadíssimo, mas é complicado analisar isso aí. Eu não gostaria de ver essa situação, mas... Infelizmente é o que se avizinha por aí. Exatamente, cara. Tem que meio que preparar o psicológico aí. Luiz, infelizmente estamos entrando na nossa reta final, mas eu vou te perguntar aqui antes, já que a gente falou do Gabigol, e essa questão de Neymar aí, cara, dessa cavadinha, o que tu acha? Isso aí é jogar confete? Isso é real? O que tu, como você tem essa experiência aí vasta na área, o que você tá sentindo aí, cara? Como flamenguista também, né? Eu acho que o Neymar quer jogar no Flamengo. Eu acho que vai, inclusive, não sei quando. Acho também que vai. Quando isso vai acontecer, não sei. O Neymar hoje tem um salário, porque a palavra correta seria proibitivo. Proibitivo. Tem um contrato em vigor, hoje esquece. Mas, se ele quer, e depois terminar o contrato dele, fazer uma aposta de jogar num clube, que ele realmente vai ter destaque, vai jogar para ser campeão, não para figurar em campeonatos, o time é o Flamengo. Hoje, não tem nenhum time no Brasil que pode trazer o Neymar, a não ser que ele queira. Sim. Eu vou jogar no Santos. Pela questão afetiva. Beleza. Mas o time que pode oferecer para o Neymar condições financeiras, profissionais, estruturais e de disputar títulos é o Flamengo, e eu acho que ele gosta dessa possibilidade. Sim. O contrato dele lá com o Al Hilal vai até o meio do ano que vem. Né? Eu acho que o Flamengo deveria, se realmente existir, porque já está falando que o Real Madrid talvez não participe, não sei o quê, mas se realmente existir esse Mundial... mas eu acho que a FIFA falou... A FIFA está bancando. Vai participar sim, o que o Ancelotti falou lá... Então, mas o que se retratou na sequência. Só o que o Flamengo pode receber por participar desse torneio mereceria que o Flamengo fizesse um time com algumas figuras internacionais, umas figuras de primeiro, até porque é um campeonato muito difícil. Sim. Né? Não correr o risco de participar mal. E com um rendimento bastante bacana. Então, eu acho que o Flamengo tem que fazer um esforço e trazer jogadores a nível mundial, e o Neymar talvez seja o primeiro nome. Porque, cara, ele tá lá no mundo árabe, o time até tá bem, né? O Jorge Jesus ganhando, enfim, mas ele tá meio até agora não jogou, o time tá bem e ele não jogou. Quer dizer, eu não sei se ele viria antes da Copa do Mundo ou somente depois da Copa do Mundo, que ele vai vir pro Flamengo, eu tenho certeza, cara. Isso aí é fato. Então, mas eu não sei quando, se vai ser no final deste contrato. Era um bom momento que ele viesse ano que vem. Porque um ano antes da Copa, o cara disputa o Mundial. Exatamente. Se vai ganhar outros, são outros 500, até porque é muito difícil o campeonato. Não, mas pode fazer um bom campeonato, que é importante. Mas jogar aqui, o cara... E o Flamengo, e se esse campeonato perdurar, se realmente virar frequente, o Flamengo provavelmente vai frequentar muito.
O Flamengo tem muita chance de estar... Pô, os 4 campeões da Libertadores, a cada 4 anos, vão estar lá. Vai estar lá, cada campeão do... O Flamengo em 4 anos sempre tem chance de ganhar. O Flamengo em 5 anos, né, de 2019 para cá, jogou 3 finais. Então o Flamengo tem sempre chance de estar lá. É verdade. Daqui para frente. Então... Agora é importante que se diga que o Neymar, a torcida do Flamengo, né, tipo assim, acredito que a grande maioria, 99,9%, adoraria a chegada do Neymar. Mas, né, é uma faca de 2 gumes, né? Chegar aqui pra jogar, filhão, porque ficar na fanfarra... Aqui tem esse problema, né? Aqui tem esse problema. Não vai ser muito... Onde ele for, todo mundo vai saber. Porque hoje em dia o Flamengo é diferente, né? Então, quer dizer, até na época do Ronaldinho Gaúcho, que chegou aqui... E sabe-se das histórias dele, mas o Flamengo ainda era um pouco... O Flamengo era muito amador também. Ainda não tinha estrutura. Exatamente. Aqui. Então havia uma certa vista grossa por parte da torcida e até dos profissionais que lá trabalhavam, né? Infelizmente. Mas a partir do momento que se tornou um clube profissional, um exemplo, né, de administração, sim. Né, vindo com a gestão do Bandeira e continuidade com o Rodolfo Eu acho que daqui pra frente o Flamengo sempre vai ser Exatamente, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. O cara chegar aqui para ficar, festinha para lá, festinha para cá e contaminando o ambiente. Porque o cara, ele é um ídolo. Você vê que ele veio aí, né? Todos os jogadores lá do Flamengo, base. Quer dizer, você imagina um cara que começa a promover festa, a garotada toda vai pra festa, não, se ele vai bagunçar o coreto. Mas eu acredito que o Neymar, se vier, assim... vai destruir no futebol brasileiro. Isso aí muito acima de todos. Não tem nem sem assim, uma perna, cara. E é contagiante isso, a torcida do Flamengo é contagiante. Então, assim, ele tem que ter cuidado. Então, mas ele vai ser... Porque ele sabe, não, chegou aqui, deu sangue, enfim, a torcida vai abraçar e vai se tornar ídolo em questão de o Neymar tem uma boa relação com o Zico. Isso já é um bom parâmetro. Pois é, e o Zico, como ele sempre... costuma dar orientação e a palavra dele é um tiro, né? Porra. Senta aqui, meu querido. Neymar, senta aqui. Deixa eu falar com você. Sabe que o Zico não aceitou ser comentarista de uma rede de jogos e transmissão de jogos, não quis ser comentarista de jogos do Flamengo, porque ele falou, pô, se uma crítica a mim a um jogador do Flamengo vai pesar muito pro cara. Então, exatamente por isso que eu tô falando, né? É um tiro. Então, como ele tem uma boa relação com o Neymar, assim como tem com o Gabigol, né? Sim. Cabe uma orientação ali, né? Sim. Eu vi o Zico se pronunciando mais ou menos sobre a questão da camisa 10 ali e tal, mas... acho que talvez tenha sido o maior erro do Gabigol. Até porque ele é 9, ele nunca foi 10, pra que jogar com a 10? Ainda mais ele eterniza a camisa 9, a camisa 10 ali pra ele tirar ali, filho, não tem como. Então... Nunca ele vai ser o dono. Porque assim, eu falo pra todo mundo o seguinte, o Gabigol, se ele ficasse no Flamengo, se ele ficar no Flamengo, ele pode ser até mais importante que o Zico em quantidade de títulos. Pode ser, isso é uma heresia que eu tô falando, porque o maior jogador que eu vi jogar é o Zico. Sim. Mas eu entendi o que você está falando. Você está falando de número de conquistas. Mas você vai pegar números, ele pode ser maior que o Zico. Nunca vai ser melhor que o Zico. Sim. Como nunca ninguém vai ter ser. A representatividade do Zico. Como ninguém vai ser. Como ninguém vai ser. Então, para que ele se associar à camisa 10 do Zico? Ele poderia ser 9. Pois é. Perdeu essa chance, que o Pedro já... Então, assim, sei lá, cara, eu espero que não seja um fim... feio. Não, torço muito por ele, porque foi muito importante, é muito importante. É o jogador que depois, assim, para nós torcedores do Flamengo, nos deu muita alegria. Sim. Eu acho que a gente não pode tratar mal os ídolos. Com certeza, eternizar, tem que valorizar. E o Neymar é isso, cara, ele só não vai dar certo se não quiser, né? Só se entrar numa vibe de querer chegar aqui e viver uma vida completa de popstar, né? Tirando isso, não tem nem o que questionar. É isso aí. E Luiz, pra gente finalizar, né, que hoje, como se trata diretamente com os clubes, né, então eu queria saber como é que é a diferença hoje para você chegar num clube que é modelo associativo, como por exemplo o Flamengo, e para chegar num clube que é SAF, né, 70%, como é o caso do Vasco. Tem quando começou esse negócio da SAF, eu imaginava que as SAFs iam trazer para o futebol profissionalismo, gestão e profissionalismo. Ocorre que os primeiros clubes que correram para esse modelo eram clubes que estavam muito com a corda no pescoço e enxergaram como a única saída o dinheiro das SAFs. A tábua de salvação, né? Então, assim, falando especificamente do Vasco, eu não vi no Vasco um projeto desportivo. E o Vasco não se preocupou com isso, porque a preocupação era salvar as contas.
Tá? Eu acho que daqui para frente os clubes precisam ser mais seletivos, mais exigentes com os grupos que possam entrar, porque o importante é que venha alguém que te faça crescer. Por exemplo, sei lá, o Fortaleza virou SAF. Uma SAF que o próprio Fortaleza administra ainda, esperando que venha um sócio que agregue valor. O Fortaleza não está precisando de dinheiro, está precisando de alguém que agregue valor. Então, não vendeu a SAF, criou uma SAF. O Marcelo, que era o presidente, virou CEO e está aguardando para ter sócio. O Vasco está num momento muito difícil, porque hoje, mesmo que momentaneamente seja provisória a gestão do Pedrinho, até que a SAF não cumpra ou incumpra o pagamento de setembro, a SAF tem preferência de ser a dona das ações. O Vasco está procurando outros sócios que nesse momento não tem que comprar do Vasco, tem que comprar da 77. Então, 77 pode sentar no contrato e falar assim, olha, eu quero 1,5 bi só para mim. Eu paguei X, eu quero 3 vezes o que eu paguei. Isso é um problema. Então, assim, a relação nossa dos agentes com as SAFs, no Brasil a gente ainda não sentiu isso, porque ainda está sendo tratado amadoramente, com as mesmas pessoas que nós cuidávamos. As SAFs ainda não vieram com um projeto desportivo bacana. Entendi. Especialmente essas. O Botafogo tem uma diferença, talvez, porque o Botafogo tem uma cara, como o Cruzeiro tinha com o Ronaldo, agora tem com o Pedro, com o Matos, com o Alexandre. Então, assim, os projetos esportivos precisam vir junto com o dinheiro. Senão era melhor pegar esse dinheiro num banco, pô. Entendi. Mais importante, então, pelo que eu estou interpretando, mais importante do que ser modelo associativo ou SAF é ser profissional. Profissional, uma gestão profissional. O Flamengo não virou SAF e é uma gestão profissional. O Palmeiras é uma gestão profissional. Embora eu tenha, assim, os palmeirenses vão ficar doidos com isso, mas assim, eu acho que a situação do Palmeiras ainda é muito personalista. Não sei se quando trocar o presidente vai continuar com esse tipo de gestão. Sim, é porque a Crefisa, né? O Flamengo já criou mudou o estatuto, criou sistema de governança de uma pessoa. Não depende mais do Bandeira, que já saiu, não depende mais do Landim. Os próximos não vão fazer loucuras, podem ter desempenho melhor ou pior, mas não vão fazer loucuras. Eu espero que seja assim. Então, assim, o que eu penso é que a gestão tem que ser profissional e eficiente. SAF ou associativo, seja como for. O Real Madrid não é SAF, o Barcelona não é SAF. Então, assim, a gente precisa criar um modelo de gestão. A SAF é uma roupa que não necessariamente vai servir para todo mundo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, você tem que analisar casa a casa. É o clube que, esse aqui não tem poderio. Vai quebrar. Beleza. Não, agora, esse aqui tem necessidade. Ou então você cria uma SAF para ampliar as suas possibilidades. Mas perder a gestão, perder a autonomia do clube, né? Como é o caso do Vasco, né? Eu vejo sempre o seguinte: pode criar uma SAF soltando ações no mercado, poucas ações que os torcedores mesmo compram, com poder de recompra em algum momento. E, por exemplo, eu vi uma ideia outro dia, o Corinthians fazer uma coisa dessa para pagar a dívida. Cada corintiano lá compra ações, né, junta dinheiro, paga a dívida, depois pode recomprar, ou cada um fica sócio lá com um pedacinho, sei lá. Mas isso tudo precisa ter credibilidade para fazer. Exatamente. A questão também da SAF, né, que tem um certo receio de vender, por exemplo, para fazer estádio, como foi cogitado, e acho que já foi rechaçado a questão do estádio do Flamengo, uma SAF, né? Porque tem toda aquela coisa que está por trás, né? A questão de um CEO que vai se perpetuar e a SAF é que vai mandar. Então, irmão, tem um jogo importante aqui. Não, mas eu tenho um show do fulano aqui. Então, o que vai prevalecer? Eu vai acho prevalecer o show do fulano. Eu acho que quanto mais... Você está numa semifinal de Libertadores. Quanto mais está a gestão desportiva, porque assim, a finalidade de um clube de futebol é o futebol. É o futebol, então, isso aí. Se você respeitar isso, tá tudo bem, senão vai ser difícil. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pela tua presença. Nosso papo foi ótimo. Obrigado você pelo convite. E pode se despedir da nossa rapaziada aí, ó. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui podendo falar de futebol, que é o que a gente mais gosta, e esclarecendo qualquer dúvida aí pra galera. É isso aí, Luiz. Muito obrigado mesmo, de novo. E, rapaziada, não se esqueçam, se inscrevam no canal e segue o papo!